Boa tarde, pessoal! Tô arrumando aqui o volume da música, primeiro aqui pra vocês me escutarem bem. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Já tô aqui com a minha placa, ó, que vai ser um dos assuntos que eu quero agradecer vocês, então vou esperar vocês chegando aqui. A Cris, boa tarde, Cris, tudo bom? A Cris sempre presente aqui também nas lives. Eunice, Maria Emília, boa tarde, Vanessa, Viviane, boa tarde, Viviane. Quero agradecer vocês por estarem aqui sábado à tarde, véspera de Dia das Mães, vocês estarem aqui na minha live. Sabe que eu pensei em fazer a live e aí depois que eu me lembrei, será que o pessoal já não vai estar ocupado com os preparativos de Dia das Mães? Mas assim, como é cedo ainda da tarde, depois dá tempo de organizar tudo. Vocês estão me enxergando? Vocês estão me enxergando tudo certinho? Estão me escutando? Estão me enxergando? Deixa eu ver, eu vou acompanhando aqui. Tem um delayzinho, mas acho que tá tudo certo. Então, eu quero primeiro de tudo agradecer por vocês estarem aqui na live hoje à tarde. E também quero falar pra vocês que eu quero fazer lives mais frequentes, assim, pra nós ir conversando e também respondendo as perguntas, as dúvidas de vocês. Eu fiz um roteiro aqui, mais ou menos, porque hoje eu quero conversar com vocês, até eu anotei para não esquecer dos detalhes, sobre uma rotina rejuvenescedora. Pode ser assim a partir já dos 30 anos, 30, 40, 50, 60, de acordo com a idade de vocês. Aí só vou comentar com vocês que depende também muito das preferências. Então, se vocês querem uma rotina clareadora, uma rotina iluminadora ou para prevenir as linhas finas, tudo a gente vai conversando. Então, a Eunice falou que tá tudo certo, a Vivi também, então tá. Só que primeiro de tudo, eu quero agradecer muito vocês. Essa semana eu recebi a minha placa aqui de 100 mil inscritos e eu quero agradecer muito vocês, a cada um que se inscreveu aqui no canal, cada um que acompanha também os meus vídeos, assim, ó, muito especial. Essa placa é muito especial pra mim, adorei, amei, assim, sabe que com 1 ano de canal já recebendo a placa eu fiquei muito feliz mesmo, assim, vocês nem imaginam. Como a gente, como criador de conteúdo aqui também do YouTube, ter esse reconhecimento aqui é muito legal. Então, quero agradecer muito porque vocês fazem parte aqui dessa placa, estão aqui sendo representados, né? E também, assim, não pelo número, cada um de vocês é muito importante, então, né? Mas eu fiquei, assim, super feliz mesmo com o recebimento dessa placa. E aí, o primeiro motivo da live que eu queria já começar essas lives mais frequentes, conversar com vocês, a gente ficar um pouquinho mais perto, né? Eu queria começar já mostrando a minha plaquinha pra vocês, então. E agradecer muito a cada um de vocês que se inscreveu. E quem tá assistindo essa live depois, gravada, também sintam-se, né? Muito obrigada, assim, por tudo isso, por terem se inscrito, né? Por terem clicado ali no botão se inscrever aqui no canal. E aí, deixa eu ver aqui que vocês estão. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou lendo aqui os comentários, a gente vai conversando. E muito obrigada, Dani. Eu vou comentando aqui sobre os comentários de vocês, vou falando aqui também pra quem tá assistindo gravado, vai ficar gravado. Os comentários, eles vão ficar depois gravados e aí vocês podem ir olhando também. Vou deixar minha placa aqui. Eu comprei um suporte pra colocar ela, só que ainda não veio. É um suportezinho, a gente encaixa ela que vai ficar melhor, mas assim eu vou deixar ela encostadinha aqui, ali na parede, dá pra ver. E aí, como é que estão os preparativos de Dia das Mães? Eu quero parabenizar todas as mães aqui que estão presentes aqui no canal, tá? Feliz Dia das Mães, que amanhã seja um dia também muito especial pra vocês. Muitos se reúnem, né? E pra comemorar, pra ficar mais pertinho das mães. Então eu também vou na casa da minha mãe almoçar. Então, mas eu quero deixar já meus parabéns aqui pra todas as mães, tá? Que estão presentes aqui na live ou que vão assistir depois também. Então vamos começar a conversar. Quem é que tá? Quantos nós estamos? 35 pessoas, tá? Muito obrigada por estarem aqui hoje, sábado à tarde. Aqui no Rio Grande do Sul tá bem friozinho, já coloquei até um casaquinho de lã. E tem um sol, tá bem bonito o dia, mas tá bem friozinho, assim.
Ontem eu até gravei um vlog, que eu quero colocar alguns vlogs aqui pra vocês também, já pra ir fazendo um conteúdo diferente, né? Não só aquele conteúdo mais técnico, que eu sei que vocês gostam, dos comparativos, de conhecer as composições também, mas colocar alguns vlogs e também conversar um pouquinho mais com vocês aqui na nossa live. Tem umas perguntas também que são bem frequentes que eu quero responder aqui pra vocês. Já vou adiantar o que seriam mais ou menos as perguntas. Tem assim, como usar o retinol, se no caso uso o creme hidratante antes ou depois. Outra pergunta que me fizeram também é se a vitamina C da NIDS clareia manchas. Eu também vou falar um pouquinho sobre isso com vocês aqui. E aí, essa sugestão de rotina rejuvenescedora, que eu tive essa ideia, assim, de falar sobre isso hoje com vocês, seria porque eu coloquei 2 posts essa semana na comunidade e lá no Instagram também, que com uma sugestão, uma rotina de dia e uma rotina da noite, e eu queria explicar um pouquinho ela com vocês aqui. É claro que, assim, é interessante vocês terem uma avaliação certinho da pele para ver quais são as necessidades, mas isso a gente pode fazer no caso nas consultas de skincare, porque assim, muitos têm a pele oleosa, com poros dilatados, com acne, com melasmas, com manchas, então o que primeiro vai atender, né? Por isso que é bem importante assim a gente fazer essa avaliação para ver o que vai atender, e também é interessante, eu gosto assim sempre de associar as cápsulas junto com o tratamento de cosmético. Então, um tratamento in e out, que a gente chama, o interno e o externo. E também, claro, mudanças nos hábitos de vida, assim, não sei se vocês já estão acompanhando alguns vídeos onde eu comento também a questão de tomar água, a questão de fazer exercício, e porque muito também é de dentro para fora, só que a gente consegue mudar bastante, sim, com certeza, a textura da pele, né, os poros dilatados, isso que incomoda tanto nós mulheres e homens também, né? Eu sei que tem bastante homens que assistem aqui, então todo o conteúdo que eu passo pra vocês é tanto pra homens como mulheres também. E aí, aqui a Roberta tá falando que percebeu que depois dos 40, a parte da olheira fica mais marcada com a maquiagem, as linhas de expressão. Então a gente vai, assim, ó, sabe que quem me acompanha aqui no canal sabe que as rotinas que eu dou aqui de sugestões pra vocês, eu não coloco, eu acabo não incluindo um creme específico pra área dos olhos. Sim, quando a gente quer clarear, eu tenho até um vídeo onde eu falo sobre alguns clareadores aqui, algumas sugestões também. Mas assim, eu acho tão caro aqueles cremes que são específicos para essa região, específicos assim para a região dos olhos, que muitas vezes a gente acaba pagando caro uma pequena quantidade e ainda a gente não tem o resultado, muitas vezes, que gostaria, que acaba aplicando ali naquele produto. Alguns eu acho interessante na questão de clarear um pouco a olheira, assim, tem algumas opções, eu até anotei aqui pra falar pra vocês, pra não esquecer, assim, desses tópicos, mas eu vou falar dessa região dos olhos também. Mas uma coisa que é bem legal, assim, de aplicar na região dos olhos é a pomadinha de Bepantol, tá? É bem interessante, vocês podem aplicar de noite aquele Bepantol, não o oil free, mas o outro que é o Bepantol para pele seca. E aí pode colocar algumas gotinhas ali de óleo de rosa mosqueta que fica bem hidratante. Passa bem aqui nessa região da olheira que já vai ajudar e eu acho que é um custo-benefício bem melhor, assim. Então eu vou começar falando sobre aquela rotina para vocês que eu coloquei ali na comunidade. Quero explicar um pouquinho como vocês podem adequar essa rotina rejuvenescedora de acordo com as características que vocês querem ajudar assim na pele de vocês. Se é fazer uma renovação, se é fazer um clareamento. Eu vou acompanhando vocês aqui no chat também. E aí, ó, só falando ainda do sérum pra área dos olhos. No caso, aqui a Lita tá falando que aquele sérum da Princípia que tem cafeína deixa com aspecto ressecado. Assim, Lita, não é normal deixar tudo que vocês aplicarem aqui nessa região dos olhos que deixa, no caso, com aspecto ressecado, suspende o uso ou passa antes algum hidratante, como por exemplo o Bepantol ou CeraVe creme.
porque não, essa região aqui a gente não tem tanta... Vocês podem ver que é uma região que não fica oleosa, então aqui a gente não tem algumas glândulas, e aí no caso, quando a gente passa um retinol ou algum outro creme assim, pode ainda piorar esse aspecto. Por isso que eu gosto, no caso, o tranexâmico, esse da Princípio, ele é específico pro clareamento dessa região aqui. Mas se tua pele tá ficando, tá descamando, é interessante passar antes um hidratante. Vai diminuir um pouco o efeito do sérum, mas é que pode ser que a tua região, ela tá muito sensibilizada, ela ainda não tá preparada para receber esse sérum com cafeína e tranexâmico, de repente é uma possibilidade. Então é interessante fazer uma hidratação ou ainda passar primeiro o hidratante e depois o sérum. Não seria a ordem correta, mas mais para fazer essa proteção da região e hidratar bem ela antes. Então vamos começar falando da rotina. Primeiro eu vou falar da rotina do dia, tá? Eu fiz até um vídeo, o último vídeo que eu fiz aqui no canal pra vocês, dando sugestões de alguns sabonetes líquidos, né, pra a gente começar a limpeza. Eu acho bem importante começar essa limpeza pra que não fique os cravinhos, pra que não se acumule a oleosidade. Então a gente começar o dia assim, lavando o rosto com um gel de limpeza ou um sabonete líquido. Importante que seja com água gelada, tá? Não tomar assim no banho, não passar ali água quente, porque a água quente ela vai ressecar a pele, pode piorar o melasma para quem tem melasma, então já se atentar um pouco mais para isso. Eu não dei a opção naquele vídeo, vocês me perguntaram muito sobre o gel da Princípio, aqui o gel de limpeza da Princípio. Então ele sim tem a fórmula também super aprovada. Ele tem o ácido salicílico na composição, e aí eu não coloquei ali naquele vídeo, por quê? Ácido salicílico não pode ser usado não pode ser, é uma substância assim que não pode ser usado nem cosmético por gestantes, então já dando esse alerta aqui pra vocês. Daí eu não incluí ele ali porque ali eu incluí os mais suaves, assim, não que não seja suave, tá? Mas tem algumas considerações. O ácido salicílico, ele faz uma ótima limpeza, ele tem um tamanho, ele consegue dissolver a gordura ali na nossa pele de uma forma muito legal. E aí acaba que a gente tem já mais uma desobstrução dos poros, ideal para pele mista, pele oleosa, para quem tem acne também. Já para pele seca, eu não indicaria o ácido salicílico, tá? Daí a gente tem que fazer uma limpeza mais suave, e aí foram as opções também que eu dei ali naquele vídeo, né? CeraVe, Bioderma. Como tem a pele mista, eu também uso. Os dois que eu mais gosto, assim, para pele mista, pele oleosa, são esses aqui. Aí o outro é o da Bioderma, que é o Sebium. Esse meu aqui tá bem no finalzinho, ó. Eu só guardei aqui a embalagem pra ir mostrando, pra mostrar pra vocês também, porque já tá no final, já terminou, na verdade. Esse aqui, ele não tem ácido salicílico na formulação, mas ele tem o zinco, que também faz esse efeito bem interessante. Então são duas opções bem legais. Eu acabo deixando um no banheiro, um pra lavar o rosto na água fria de manhã e o outro que eu deixo lá no banho, mas também daí eu deixo a água mais fria pra lavar o rosto também. Então à noite eu gosto de lavar o rosto mais no banho. Deixa eu só responder a Eli Oliveira. Oi, Eli. Assim, a luz do celular, a luz da casa, a luz de televisão é a luz azul, então também tem no sol essa frequência de luz, ela faz sim mal pro melasma, ela pode piorar a inflamação, então é interessante à noite, se vocês não estão já mais usando protetor solar, mas estão em casa bastante com as telas assim que emitem essa luz azul, passar uma vitamina C. Já vai proteger, ou uma niacinamida, já vai fazer a proteção contra essas luzes, assim, que pioram melasmas e podem também causar manchas, mas assim, para quem tem melasmas mesmo, porque o melasma é aquela condição inflamatória, então que a gente tem que estar fazendo o controle. A Graciliana tá perguntando se o ácido glicólico também é um anti-envelhecimento. Sim, o ácido glicólico é uma outra estratégia, então quando a gente faz essas avaliações da pele, a gente pode usar diferentes ácidos, dependendo do tipo de pele. Então, o ácido glicólico, ele é para uma pele mais, no caso, mista, oleosa, ele consegue fazer essa renovação, vai fazer, então, uma ação anti-envelhecimento e também uma ação anti-manchas, porque daí ele vai, como se fosse, ele acelera o processo de renovação celular, aí junto com o protetor solar, no caso, é interessante, ele também consegue desobstruir bem os poros. É um alfa-hidroxiácido, então ele consegue penetrar mais fácil na pele, e aí tem que cuidar muito, as peles sensíveis não se dão muito bem com ácido glicólico. Peles mais sensíveis, com dermatites, não são interessantes, daí no caso do ácido glicólico. Um ácido que eu gosto, falando em ácido já,
seria na rotina da noite, mas eu já vou citar pra vocês. É o mandélico. Pra quem tem a pele oleosa com melasma, é interessante colocar na rotina da noite, daí no caso o mandélico. Não precisa ser todas as noites, tá? A noite sim, 2 noites não, né? Depois de novo, daí vai intercalando ele, porque o mandélico ele é um bom clareador para o melasma e ele também é um bom ativo para quem tem pele oleosa, pele mista, ou pele com acnes também. É um outro ativo que eu gosto bastante. E aí tem alguns sérums para vender assim, com ácido mandélico, né? O que eu conheço e o que eu tenho é o da Principia, que ele tem aqui 10% de mandélico com 1% de arbutin. E aí o arbutin é uma outra substância que é clareadora junto. Então esse sérum aqui, para quem tem melasmas, é um outro sérum bem legal para usar à noite, para ir fazendo esse controle. E aí o que usaria de dia? De dia eu não usaria ele, eu usaria de dia uma niacinamida, que é um outro sérum que ele é multibenefícios e faz esse controle do melasma, é uma substância anti-inflamatória e antioxidante. Então vamos lá. O protetor, o Photoderm M, eu gravei ontem um vídeo pra vocês falando dele como um protetor clareador bem interessante. Então vai sair um vídeo aqui no canal falando sobre protetores solares, no caso, protetor solar assim com ativos clareadores que são interessantes, e daí eu cito ele junto. Então eu vou deixar lá pra vocês olharem no vídeo. Daí depois então do gel de limpeza, que vocês lavaram o rosto ali, a gente pode entrar com uma ação antioxidante na nossa pele. Antioxidante é interessante para todas as idades, para quem tem manchas e melasmas também, porque vai proteger as nossas células, porque quando a gente está exposto à poluição, radiação, tudo isso vai fazendo uma geração de radicais livres ali na nossa pele, que vai também destruindo ali o DNA, enfim, vai provocando manchas, aumentando o estresse oxidativo, e aí que é interessante utilizar uma substância antioxidante na pele. E aí a gente pode citar várias. Tem a vitamina C, só que a vitamina C ela divide muito opiniões, né? Tem gente que usa e tem acne com a vitamina C, depende muito do tipo de pele. Tem as peles mais sensíveis que também não são tão interessantes usar a vitamina C, embora seja um ativo que eu gosto bastante. E eu até uso um ativo à noite ali de vitamina C. Eu mostro num vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vai ter um vídeo, na verdade, que eu vou mostrar essa vitamina C, que ela dá uma super ação clareadora e tem a melatonina junto. Eu até vou pegar para mostrar aqui rapidinho para vocês. Que é este aqui da Isdin, ó. Esse eu não trouxe ele em nenhum vídeo aqui no canal ainda, mas eu já gravei um vídeo usando ele, mostrando como se faz o uso, porque falando já em vitamina C, ele é usado à noite esse aqui, tá? Mas não sei se vocês conheciam, vem 10 ampolas aqui dentro, e só que uma ampola eu uso 6 noites, ela dura 6 noites uma ampola, então uma caixinha dessas aqui pra mim dura, na verdade, 2 meses. É uma outra estratégia que a gente pode fazer o uso de vitamina C, é bem legal, mas eu já falo um pouquinho com mais detalhes pra vocês sobre ela. Então assim, o que eu uso durante o dia? Gosto muito, vocês já sabem, né, que eu falo bastante da niacinamida. Então é uma sugestão aqui, niacinamida, de um sérum clareador, hidratante. E aí vocês poderiam, se vocês querem utilizar, querem tentar usar a vitamina C, ou daqui a pouco comprar uma vitamina C, e aí não estão se adequando muito ali, tá incomodando um pouquinho a pele. Se vocês têm a pele sensível é um pouco mais complicado, mas vocês podem tentar usar primeiro um hidratante, um ácido hialurônico, por exemplo, que eu gosto porque o ácido hialurônico ele segura a água na nossa pele, não daquela forma assim, ó, tô com a pele mais com edema, assim, aquela pele com água, não nesse sentido, uma pele mais fofinha. O ácido hialurônico, ele é uma molécula que segura a água, então a água fica ali ao mesmo tempo, no caso, deixa a pele mais hidratada. Quando a gente é criança, a gente tem uma quantidade muito grande de ácido hialurônico na nossa pele, por isso que as peles das crianças são mais fofinhas. Com o decorrer da idade, o que vai acontecendo? O nosso metabolismo como um todo, ele vai ficando mais lento. E aí os fibroblastos que estão lá dentro da derme, que produzem, no caso, o ácido hialurônico, eles também ficam mais lentos, no caso. E então eles produzem menos ácido hialurônico, menos colágeno, e aí que a nossa pele vai ficando mais flácida. A gente consegue, com os ácidos hialurônicos pequenos, assim, com os sérums que tem
Quanto menor o ácido hialurônico, mais profundamente ele vai entrar na nossa pele, tá? Então, por isso que eu gosto sempre, o ácido hialurônico é um ativo assim que é muito interessante para fazer essa hidratação. Não precisa nem passar um creme, depois ele próprio na forma de sérum já faz a hidratação. Então vocês poderiam passar um sérum de hialurônico e aí depois vir com a vitamina C de vocês, porque ela não vai... O ideal é que ela fique na primeira camada para uma melhor absorção. Mas no caso da vitamina C tá incomodando um pouco, vocês podem tentar usar ela, passar primeiro o hidratante e aí depois passar a vitamina C. Porque a gente sabe que a vitamina C ela tem todo um potencial clareador, também ela estimula a produção de colágeno, então melhora a firmeza da pele, mas lembrando assim que não é todo mundo que consegue se acostumar a usar a vitamina C, no caso poderia usar não a pura, mas numa concentração pequena de uma vitamina C derivada, daí ela é mais suave. Tem também a opção essa da Garnier, eu gravei um vídeo aqui falando todos os detalhes dela pra vocês. E aí, assim, a dúvida sempre é, essa vitamina C da Garnier, ela consegue clarear manchas, consegue clarear melasmas? Eu falo com detalhes lá no vídeo, onde eu gravei, mas ela tem a niacinamida, então já não precisaria usar um sérum de niacinamida, que já tem junto, tem o ácido salicílico, e aí, no caso, então, essa vitamina C da Garnier, ela é específica mais, assim, para peles mistas a oleosas com tendência a acne, porque o ácido salicílico, ele consegue fazer esse controle, ao mesmo tempo que ele renova as células, então ele consegue fazer um clareamento. Aí é um sérum interessante, uma outra estratégia que vocês podem colocar na rotina. Mas aí vocês percebem que, como dependendo do objetivo de vocês, né? Se é um objetivo mais para uma pele acneica, ou não, uma pele seca com mais linhas, então vai dependendo muito do que vocês vão usando. Se é uma pele seca com mais linhas, usam mais ativos hidratantes, né? Se é uma pele mais acneica, consegue usar um ácido salicílico, já outras substâncias. O que a Vivi me perguntou aqui? Tem alguma dica do que passar na pele? Tenho dermatite por conta da ansiedade. A pele fica vermelha. Vive, assim, ó, tu tem dermatite, a pele fica vermelha. A ansiedade é um gatilho, assim, para as dermatites. Então, como eu falo sempre, muita coisa vem, né, de dentro, assim. E eu primeiro controlar a ansiedade, então, é interessante. Como eu sempre pergunto também, pessoas com dermatite, como é que tá o intestino? Porque o intestino muito trancado, o intestino muito solto, né, acaba também influenciando muito na nossa pele. Então, aparecimento de acnes e dermatites, enfim, tem que ver certinho também. E outra questão daí, o que passar, o Cicaplast é interessante, aquele sérum que eles lançaram agora, é bem interessante para dermatite porque ele consegue amenizar, a vitamina B5 ali dele consegue amenizar. Esse vai ser o nosso próximo vídeo aqui no canal, então onde eu vou contar um pouquinho desse sérum. Ele é um pouco caro, confesso que eu achei caro, mas ele dura bastante ao mesmo tempo. Ou CeraVe, daí no caso, tu já tentou usar o CeraVe, assim, pra ver se ameniza um pouco mais. Porque o CeraVe tem ceramidas, que ajudam bastante a acalmar a pele. Então vamos continuar. Tá, eu falei então já da limpeza, deixa eu ver pra não me perder aqui. Daí falei do antioxidante. Eu quero dar mais umas dicas de antioxidante que eu anotei aqui para não esquecer, que tem o Silimarin da SkinCeuticals, para quem gosta de outras opções também. Ele tem 15% da vitamina C pura mais ácido salicílico, então aqui, esse Silimarin da SkinCeuticals, ele é bem antioxidante, mas também é para uma pele mais de mista a oleosa, seria uma outra opção, uma estratégia assim, antioxidante. Tem o da La Roche como uma outra opção. Então tem bastante opções de vitamina C. Aí deixa eu já entrar na questão da vitamina C da Nides, que vocês me perguntaram se eu acho que clareia manchas ou não. Eu tava olhando a composição, eu vi que na verdade é em creme, não é em sérum, vem numa bisnaga e tá em torno de R$27 pelo que eu consultei no site. Então, olhando a composição, o que eu encontrei ali? Eles têm a vitamina C junto com a vitamina E. A promessa do produto dessa vitamina C ali da Nides não seria clareamento, né? Então até nem comenta, ali nem fala nada no site da Droga Raia ali, da farmácia Raia, como se chama agora, né? Nem fala muito nessa questão do clareamento, porque pelo que eu consultei então nessa composição, a gente vê ali bem no finalzinho dos componentes
uma vitamina C derivada ali junto com o magnésio, ela é uma outra molécula, e que na pele ela se transforma na vitamina C pura depois de bastante processos, assim, nosso corpo vai metabolizando a nossa pele, né? E aí vai se transformar em vitamina C mesmo, que teria uma ação clareadora. Então ali, como tá uma quantidade bem pequena, uma concentração pequena, e é uma vitamina C derivada, assim, que no caso é aquela vitamina C ali, ela não vai ter esse sérum, então, esse creme, na verdade, da Nides não vai ter uma ação clareadora. Vai ter uma ação, sim, hidratante muito boa. Então, para quem procura um hidratante, uma alternativa com valor interessante, esse da Nides eu achei legal. Tem ali a vitamina E junto, então como um creme, assim, pra fazer hidratação. Porque eu dou as opções aqui de sérums, mas aí nem também não é muita gente que gosta de sérum, né? Daqui a pouco quer uma textura um pouco mais cremosa, aí é uma opção interessante também. Manchas nas coxas, a Jacilane tá perguntando. Então, eu gosto da niacinamida. Vocês podem tanto assim, ó, fazer um creme, procurar uma farmácia de manipulação e fazer um manipulado mesmo, um creme com niacinamida, ou comprar um sérum, ou usar o sérum que vocês usam no rosto, passar um pouquinho ali na mancha que vocês acham que tem no corpo, que vai fazer o clareamento. Outra questão também, quando a gente fala em manchas, às vezes compra lá um creme, eu teve uma indicação de um creme um pouquinho mais caro, ou vocês querem comprar algum creme que seja mais caro, mas querem economizar um pouquinho esse creme, vocês poderiam sim passar só em cima da mancha, tá? Tem aquele Clarité, TX, tem aqueles outros cremes que são mais caros, contra-anexâmicos bem interessantes. Aí passa só na mancha aqui, por exemplo, se você tem mancha aqui ou melasma, faz massagem aqui e aí vocês acabam economizando um pouquinho mais desses cremes que às vezes tem alguns que são bem caros, né, como esses Classes e agora não me lembro o outro, mas eu fiz um vídeo explicando certinho pra vocês, mas aí poderia passar só na região da mancha, não teria problema nenhum. Vocês estão me pedindo, Marilane, me pedindo a vitamina C da Avon. Eu tenho que pegar essa vitamina C e fazer uma análise dela. Vocês me perguntam bastante, eu até vou anotar aqui. E eu vou incluir ela no meu próximo vídeo de vitamina C, tá? Prometo pra vocês que vocês estão me pedindo bastante da Avon. Eu gosto de fazer as análises desses cosméticos de revista também, porque a gente sabe que tem bastante demanda, assim, bastante saída, vocês compram bastante, né? E eu gosto deles normalmente, assim, não tenho críticas em relação a eles. Eu até fiz aquele comparativo Avon e Natura, são bem interessantes pra pele. E aí eu vou fazer esse da vitamina C da Avon, tá? Vocês podem deixar que eu já anotei aqui. Então vamos lá. Continuando, se vocês continuando a nossa rotina, tá? Limpeza, ação antioxidante ali e ainda vocês querem um clareador, tem essa outra opção aqui que é o da Evi, que eu sempre trago pra vocês também, que é um outro sérum que eu acho que é bem completo, tá? Tem arbutin, tranexâmico, niacinamida e ainda ácido hialurônico, então esse sérum aqui tem tudo em um só. Aí é uma opção bem interessante para usar ele de dia e usar um Granactive à noite para fazer aquela outra estratégia assim de anti-envelhecimento, né, anti-manchas, também é uma estratégia bem legal. Então seria mais uma opção. Aí vocês viram então que eu dei a opção do Garnier, a vitamina C da Garnier para pele oleosa, o sérum iluminador facial para uma pele mais madura da Evi, esse porque ele tem o ácido hialurônico, tem esses ativos clareadores. Bem legal, até para aquelas manchas mais de sol, mas as manchas que vão surgindo com a idade é bem interessante. Então assim, fez ali a estratégia que quer, hidratação, clareamento, aí depois vem o protetor solar, que daí o protetor solar, no caso, ele é interessante que seja aplicado depois do almoço, assim, mais ou menos, se a gente não vai trabalhar, no caso, na rua. Para quem trabalha mais exposto ao sol, a recomendação é a reaplicação a cada 2 horas. Porque o protetor solar? O protetor solar ele protege tanto do aparecimento, surgimento de um possível melasma, manchas, rugas, então ele protege de muitas coisas. Claro que é interessante pegar um pouquinho de sol durante o dia pra gente fazer aquela síntese da vitamina D, que é tão importante pro nosso corpo e pra nossa pele também. Mas aí tem aquela dose que a gente fala, né? Então tudo que aquela questão do veneno pro medicamento se torna veneno dependendo muito da dose, né? Então ali o sol ele é importante sim pra gente pegar um pouquinho de sol, fazer a síntese da vitamina D, mas logo em seguida daí tem aquela questão de poucos minutos ali a gente já faz essa síntese, né?
10 minutos por ali e depois também já ir aplicar o protetor solar. Não que a gente, não posso mais sair na rua sem o protetor, mas se eu vou ficar exposto, vou ficar na rua um bom tempo, é muito importante passar o protetor para prevenir tudo isso e ainda prevenir o câncer, né? Que isso é bem importante. Vamos ver aqui como é que vocês estão falando ali, peptídeos, lift do Boticário. Então, a minha dica também para pele madura é o uso de peptídeos, com certeza. Os peptídeos, eles fazem aquele efeito Botox. Se vocês fazem Botox, eu sei que muita gente também faz Botox, o Botox, ele previne que a gente faça aqueles movimentos repetitivos que vão acabar formando os vincos. Então é interessante. E aí, no caso, tanto para quem faz Botox como para quem não faz Botox, os peptídeos eles previnem um pouco, eles conseguem fazer aquele efeito Botox-like, tá? Não que ele vai tensionar como um Botox, mas ele vai ajudar muito na qualidade da pele, também vai ajudar muito nas manchinhas. Ele não é um clareador direto, mas ele ajuda sim a deixar a pele mais bonita. Eu gosto dos peptídeos tanto do Boticário, tem outras marcas que tem também. Tem o da Principia e tem mais o da Creamy, peptídeos da Creamy. Então é uma linha bem interessante para pele madura, acho bem legal. E para quem faz o Botox, não sei se alguém aqui faz, ele ajuda a aumentar um pouco mais a durabilidade. Então é interessante assim para prescritores também, que fazem ali, que aplicam o Botox, né? Quando o paciente vai sair, já fazer uma prescrição, assim, para fazer o cuidado dessa pele, a qualidade da pele também é interessante. A Eli tá me perguntando aqui sobre quem tem melasma faz como ficar um pouquinho no sol. É complicado, né? Porque o melasma, ele é uma condição inflamatória, então ali com o sol é complicado, mas aí de repente pegar o sol nas costas, alguma coisa assim, não expor exatamente o rosto, pra proteger um pouquinho o rosto. A Rê tá me perguntando qual a cor do meu esmalte, assim, ó, eu tô fazendo a esmaltação em gel, não é a unha em gel, mas aí eu vou na manicure e ela faz a esmaltação, que aí dura mais o esmalte, eu não preciso estar toda hora fazendo, eu deixo mais ou menos uns 20 dias, 25 dias, assim, e aí eu não sei como são esmaltes diferentes, esses da esmaltação em gel, que a gente só consegue fazer ali na manicure mesmo, eu não sei a cor, não é desses Risqué, Colorama, né, esses mais que a gente encontra assim na farmácia. Aí eu posso até perguntar da próxima vez a cor pra ela, não sei se tem como comprar também, assim, esses esmaltes, mas aí assim eu não sei a cor só, desculpa, eu não vou ficar devendo essa informação aqui pra vocês. Então assim, eu gravei vários vídeos já, onde eu comento, já continuando a nossa rotina do dia, onde eu comento sobre protetores que tem também uma ação clareadora, que eu acho bem interessante, já é um a mais, assim, na nossa rotina para quem tem melasma, tem manchas, e tem esses protetores que tem alguns ativos clareadores que vão ajudar também. Podem ser usados tanto na manutenção. Então, por exemplo, já tratei meu melasma, ele tá quietinho ali, posso usar um sérum de niacinamida e um protetor solar com esses ativos clareadores. Em breve vai sair um vídeo aqui no canal onde eu comento com alguns, que, por exemplo, o Photoderm, ele tem um ativo clareador, que é a glabirdina, que ajuda a clarear manchas. Eu gosto de um protetor solar também, que é o da Neutrodina, que ele tem niacinamida junto. Ou ainda, gente, vocês podem usar um protetor que tenha cor. Mesmo que ele não tenha ativos clareadores, a cor, ela protege, tá? Muito o melasma. Então, pra quem tem manchas, tem melasmas. E pra quem gosta de uma corzinha, assim, que vai trabalhar e quer passar uma maquiagem, um protetor solar com cor é uma opção, porque além de proteger, né, já acaba ficando com aquele toque mais de maquiagem mesmo. Eu acho bem legal. E esse da La Roche aqui, ele tem uma cobertura bem alta. Então, ele acaba cobrindo também as manchinhas que tanto incomodam, né, a gente, assim, e eu sei que mexe muito com a autoestima também da gente, né, então tá ali com o melasma mais naquela fase, assim, que tá mais visível mesmo, então incomoda bastante. Deixa eu comentar mais uma coisa com você sobre o melasma. Muita gente aqui, eu coloco um vídeo, fala, eu usei, não clareou nada, não ajudou nada. Tem uma questão também do melasma, que ele acontece mais em mulheres do que homens, né? Por quê? Porque o estrógeno, ele é um hormônio que é mais presente nas mulheres, a maior concentração nas mulheres, tem nos homens também, mas ele é um hormônio, um fator bem determinante também para o melasma. Então, algumas condições, dependendo da concentração desse hormônio, ele vai acabar piorando a situação do melasma.
Aí, às vezes, dependendo dos cosméticos, eles conseguem amenizar, mas não tanto assim, porque tem outros fatores mais internos. Mas aí, com certeza, o cosmético ele ajuda num controle maior e dependendo se é o melasma epidérmico ou dérmico, daí já é um pouquinho mais difícil. Eu tenho aqui um café. Vamos ver o que vocês estão me falando aqui no chat. A Deise amou meu esmalte, muito obrigada. Secativos de acne inflamados. Óleo de rosa mosqueta, a Vivi tá me perguntando se usa de dia ou à noite. Eu gosto de óleos assim, eu gosto de usar somente à noite. Eu acho que incomoda muito porque pega o sol, esquenta, principalmente se vocês moram numa região mais quente, não teria nenhuma contraindicação em usar ele de dia. Ele não vai reagir assim com o sol, não é fotossensível. Mas vai muito da preferência de vocês também. Não tem problema em usar óleo de rosa mosqueta durante o dia, mas eu prefiro usar à noite, mas isso é uma preferência minha, porque de dia eu gosto de usar sérums e produtos mais leves. Porque a gente passa depois o protetor solar, que não é algo assim, muitas vezes tão leve, por causa dos filtros solares que tem dentro do protetor solar. Então eu prefiro usar à noite, mas só para esclarecer, Vivi, que não tem problema em usar durante o dia usando o protetor solar depois. Mas essa consistência mais oleosa é uma preferência minha, eu acho, porque eu tenho a pele mista, né? Eu prefiro usar à noite daí. Tem o protetor solar Renew com protinol FPS 70, a Marilane tá falando que tá usando. Eu até tenho um vídeo falando sobre ele, da Avon. E é um protetor bem legal pra quem tem, sim, pele mais madura, porque tem esse ativo, protinol, que é o patenteado deles, que é bem legal. O que mais estão me falando aqui? Vou dar uma pesquisada. Transpirex são muito bom pra sudorese. A Duda tá falando perguntando se eu poderia fazer um vídeo sobre resveratrol, que ela comprou na Panvel e adorou e não encontrou informações. Sim, Duda, eu posso fazer um vídeo falando sobre resveratrol, ele é uma outra estratégia antioxidante, quando a gente fala em ativos antioxidantes para proteger a nossa pele, tanto como uma questão assim mais anti-inflamatória, até para quem tem melasma, o resveratrol é bem legal. Então, niacinamida, vitamina C e resveratrol são 3 ativos bem interessantes para proteger a nossa pele do estresse oxidativo, prevenir o envelhecimento precoce. Envelhecer, claro, todos nós vamos, né? Mas a gente quer envelhecer lindas, com a pele linda, né? Então é interessante sim usar o resveratrol, mas eu posso fazer um vídeo bem específico. O óleo de semente de uva também tem resveratrol, porque resveratrol ele vem da uva e é bem legal. Então eu posso fazer sim. Protetor solar em pó, se eu tenho algum para indicar. O protetor, o da Adicus, se eu não me engano, eu acho que é o da Adicus, que ele é o protetor solar em pó mesmo. Porque assim, por exemplo, a Vult lançou agora aquele protetor solar em pó, que ele não é enquadrado como um protetor solar, ele só protege dos raios UVB e muito pouco do UVA. Então, assim, para usar, claro que a gente não vai usar só o protetor solar em pó. A gente vai primeiro passar um protetor solar e depois fazer uma manutenção ali com o protetor solar em pó, né? Daí não teria nenhum problema em relação a isso. Mas se vai usar só o protetor solar em pó, daí tem algumas marcas, que eu acho que é o da Isdin, que tem o pincel na ponta, agora não lembro se é bem o da Isdin, mas ele é um pouco mais caro, e o da Adicus, se eu não me engano, que eles são enquadrados assim como protetor solar. Os outros eles protegem, mas eles são mais pó compactos, com proteção que não protege bem contra os raios UVA. Aí, assim, se é pra passar em cima do protetor solar mesmo que a gente tá, eu acho que esse da Vult é interessante, porque ele tem um valor bem menor, ele chegou com um valor menor assim no mercado como uma opção. Eu sempre achei caro esses protetores solares na forma de pó compacto, né? Sempre achei eles bem mais caros, ao mesmo tempo eles duram mais e a gente não vai usar só eles, né? Então tá, como é que nós estamos aqui? Eu vou continuar a rotina então agora, tá, pessoal? Eu falei da rotina do dia, vocês conseguiram mais ou menos se situar, assim, como organizar uma rotina pra pele de vocês, com manchas, ou ficou um pouco confuso, mas mais ou menos eu fui dando opções, assim, para vocês irem montando a rotina, tentar ver o que vocês estão fazendo, qual a rotina de vocês, ver se tá certinho. Eu vou tomando a minha água aqui, porque isso é bem importante para hidratação da nossa pele, né? Tomar água, uns 2 litros de água por dia.
pra gente fazendo a hidratação. Área dos olhos, assim, ó, pra quem me pede, eu queria um creme pra área dos olhos específico. Então, o CeraVe tem uma composição bem legal, assim, porque ele tem as ceramidas, o ácido hialurônico e a niacinamida, então que eles vão fazer a recuperação e hidratação da pele. E também eles têm um outro ativo, que é um complexo marinho e botânico, que faz um leve clareamento dessa região da olheira. Então, pra quem quer um específico, esse é bem interessante. E deixa eu ver, eu anotei também o da Isdin, que eu queria trazer pra vocês, que tem um pra região da área dos olhos, que ele é 3 em 1. Ele é pras bolsas, então ele tem um ativo ali que diminui bolsas. Ele tem um ativo que diminui também, suaviza as linhas da idade ali, e também um ativo que clareia um pouquinho, tá? Então, se vocês querem como algumas opções, mas eu vou fazer um outro vídeo falando em área dos olhos pra vocês, mas eu gosto de passar, por exemplo, o sérum de niacinamida aqui nessa região já, ou testar o creme que eu tô usando já no rosto e bem testar aos pouquinhos ele, passar uma fina camadinha, ver se vai se dar bem ali na região dos olhos, mais nessa região aqui. Porque, como eu comentei pra vocês, acho super caro esses cremes, essas linhas para as áreas dos olhos, né? E aí, se vocês não querem investir num creme específico pra isso, dá pra ir tentando o que a gente tem em casa. Um Bepantol é bem legal, Bepantol com óleo de rosa mosqueta. E agora eu vou falar pra vocês sobre a rotina da noite, que eu queria passar assim, ó. Vem muito essa dúvida assim, passo água micelar ou só lavo o rosto? Isso vai, eu reduzo um pouco essa questão ali da limpeza em géis de limpeza apenas. No banho eu lavo o meu rosto e pra mim é bem suficiente, como eu não passo uma camada pesada assim de maquiagem ou alguma coisa que precisa ser retirada, um rímel. Então, pra mim é suficiente o gel de limpeza. Se vocês acham que não tá retirando ali o rímel, não tá retirando bem a maquiagem, não tá retirando bem o protetor solar, poderia usar água micelar, mas é mais um passo ali na rotina. Ou faz assim, à noite limparia só com cleansing oil, que é um óleo de limpeza, e esse sim vai retirar bem certinho ali todos os componentes do protetor solar. Esse é interessante, mas eu gosto de resumir a minha limpeza com o gel de limpeza, não tantos passos, sabe? E a água micelar, normalmente ela é usada depois do gel de limpeza, então a gente lavaria o rosto primeiro e aí aplicaria água micelar. Muitas já tem alguns ativos ali já mais hidratantes, não precisaria lavar o rosto depois, não tem essa necessidade, água micelar, tá? Mas é um produto a mais ali que, se tem essência, pode irritar o melasma. O próprio passar o algodão aqui, ficar esfregando também, poderia aumentar esse potencial, ter um potencial mais irritativo, tem tensoativos. Então, se conseguir evitar, assim, não é super necessário. E a água termal, ela também não é super necessária. A água termal, ela é interessante para quem tem uma pele mais sensível, que ela tem essa ação assim mais calmante, daí sim é interessante, mas não é super necessário. Então, tônicos eu também não acho assim super necessários. Eu até tava olhando uma composição de um tônico, aquele Melu da Ruby Rose, acho que é Ruby Rose. Ontem me perguntaram no Instagram sobre esse tônico, o que eu achava. Fui olhar a composição ali, não tinha nada, não achei nada muito assim que super necessário, né? Então é um passo assim que não é tão necessário na rotina. Então a limpeza, e aí depois a gente vai para nossa estratégia de tratamento. No caso aqui, rejuvenescedores, que daí eu gosto de usar um retinol ou um ácido glicólico, dá para escolher ali, porque o glicólico também tem essa ação anti-rugas, mas não para pele sensível no caso, que daí não seria interessante. A niacinamida poderia ser usada de novo nessa estratégia da noite como um efeito, né, antioxidante, rejuvenescedor, clareador também. E os peptídeos, como eu falei antes ali, que dão aquele efeito botox, então eu gosto de usar os peptídeos à noite. Eu até faço muitas vezes a composição de usar um retinol e aí depois usar os peptídeos. Então é uma estratégia mais para dar aquele efeito mais tensor, assim. E aí, à noite também, para quem tem uma pele acneica, uma pele com melasma, é interessante o mandélico com arbutin. Esse aqui eu gosto bastante para pele oleosa, pele acneica, com manchinhas, tanto manchinhas de acne quanto melasma, é bem legal.
E aí também a opção de um hialurônico à noite também, que é bem interessante. Deixa eu contar pra você. E aí os cremes, tá? Pra quem, falando aqui em rejuvenescedores, cremes que são interessantes de adicionar na rotina da noite. Esse aqui, ó, por exemplo, o Revitalift, que é um que eu falo, que ele tem o Proxilane, um ativo bem interessante anti-idade. Esse aqui é um que eu gosto bastante. Só que ele tem uma essência bem forte e peles sensíveis às vezes não toleram ele, tá? Então tem que cuidar um pouco em relação a isso. Muito por ter a essência ou porque o Proxilane ele pode irritar algumas peles. Então quem tem pele sensível não é indicado porque pode ter essa ocorrência de dermatite. É mais pra uma pele mais normal, assim, pra usar ele como um ativo anti-idade. O que vocês estão falando aqui? Quais peptídeos que eu indico? Daí tem o do Boticário, que eu gosto. Tem aquele da Creamy, que é interessante, que é daquela embalagem cinza. E eu gosto também do da Principia, que é o que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Ele é esse aqui com Matrixil. Então ele, depois de um tempo, claro, ele dá um efeito bem legal esse sérum aqui. Ele é anti-idade, ele não é muito falado, assim, não é muito divulgado, né? Os peptídeos eles não são, mas eles têm uma ação bem interessante na pele, até para promover a síntese de colágeno, para ter esse aumento da produção de colágeno. Vamos ver o que vocês estão falando aqui no chat. Qual a idade ideal para iniciar a rotina anti-idade no skincare? Tenho 28 anos, então assim, sempre gosto de falar que não existe um padrão, uma idade assim certa. Se vocês acham que já estão ficando com algumas linhas finas, já é interessante começar a fazer o uso do retinol, de outras substâncias assim. Então, a partir dos 30 é uma idade que eu considero, assim, não tem padrão, né? Mas é uma idade que a gente começa a ver algumas linhas finas já, então a partir dos 30. E aí essas rotinas de retinol pode usar nos 30, 40, 50, 60, não tem assim até a idade limite. Mas se aos 25 anos vocês notam que estão começando a ficar aqui com algumas linhas na testa, nessa região aqui, já pode começar a fazer os cuidados, até assim, ó, com 20 anos. Se quer começar já... É que 20 anos a gente tem aquela produção ainda ótima, né, de ácido hialurônico, de colágeno, então ainda não é tão necessário. Mas ali na casa dos 30, 28 já dá pra começar sim a fazer esse cuidado. E quanto antes a gente começar a hidratar a pele, deixar essa pele com uma qualidade mais bonita, melhor. E o ácido hialurônico é um que pode ser usado já desde os 25 como um hidratante mesmo, sabe? Não precisaria usar algum outro creme hidratante e ele já faz isso. Isso, tem que esperar. A Sara tá dizendo que vai esperar a bebê desmamar. Tem que esperar sim. Retinol não pode ser usado por mulheres grávidas, porque pode causar uma má formação fetal. Também quem tá amamentando. Então, sempre vocês... É bem interessante, tudo que vocês usem, vocês que estão grávidas no caso, né, que vocês usam, tem que sempre falar pro médico de vocês, pra ele ver certinho se vocês podem estar usando ou não. Porque apesar da nossa pele ela ser, as substâncias demorarem pra permear, muitas vezes elas não entram aqui até muito profundamente, tem que sempre cuidar. Elas podem entrar dependendo como é que tá a sensibilidade, como é que tá a pele. Sempre tem que comentar, quando tá grávida, assim, ou amamentando, sempre comentar com o médico o que vocês usam, porque ele acompanha vocês e é bem importante isso. Mas tem umas substâncias que são bem conhecidas já, que não podem ser utilizadas, como ácido salicílico e retinol. Tem os estudos, eles mostram já que pode acontecer esses problemas, assim. E outras substâncias, elas não foram testadas ainda. Então, quem está grávida, assim, tem que ter muito cuidado com o que usa, chás que toma também, tudo tem que falar pro médico e ele, mais ou menos, ele vai saber daí com certeza orientar vocês, né? Ou vai encaminhar, no caso, pro dermatologista, pra área específica, assim. Mas é bem importante cuidar. A questão, também queria falar outra questão pra vocês, que eu falei das substâncias ali no último vídeo, substâncias que eu gosto de cuidar pra não terem cosméticos. E porque algumas substâncias a gente sabe que é difícil a permeação na nossa pele, mas pode acontecer de entrar e atingir a corrente sanguínea. Não é que vai atingir, mas pode acontecer dependendo de como tá essa pele. Então nunca usem cosméticos em pele lesionada, nem nada assim, tá? Porque daí essas substâncias elas entram com muita facilidade. Mas é bem interessante cuidar, assim, algumas substâncias eu sempre vou falando pra vocês,
se é interessante ou não de usar em cosméticos, porque pode ter uma permeação, né? E aí, claro, assim, ó, o cosmético ele foi aprovado pela Anvisa, tá tudo certo, mas é que muitas vezes, como a ciência, ela é uma coisa que vai se modificando, muitas vezes, um tempo depois, acaba se descobrindo que pode acontecer alguma coisa. Então, por isso que eu gosto, tem um site que eu consulto, que é o EWG, onde eu consulto substâncias que poderiam causar alguma coisa no nosso corpo, e ali então eu sempre faço essa consulta antes de indicar os cosméticos pra vocês. E o que mais estão me falando aqui? Protetores, alguns protetores dão dor de cabeça. Alguns protetores dão dor de cabeça, a Lita tá falando aqui. Pode ser algum componente, isso a gente tem reações bem individuais também aos produtos, pode ser algum dos filtros solares que estão naquele protetor solar ali. Então poderia, né, algum cheiro, de repente, alguma coisa assim. Isso é bem específico, assim, nunca ninguém tinha falado em relação a dar dor de cabeça. O que mais vocês estão falando aqui? Marilane, à noite ela usa ácido hialurônico da Renil e um creme com vitamina E da Avon. Bem legal. Eu gosto desses cremes, assim, os da Avon ali, eles são bem legais, eles têm umas composição, a Avon Care é uma linha mais também uma linha bem interessante, não tem ativos assim tão, no caso essa linha Avon Care não tem ativos tão assim, que vai entrar mais profundamente, só que assim, são ativos hidratantes, ativos bem interessantes, muitas vezes eles colocam alguns óleos vegetais que são legais para nossa pele também, então são bem interessantes. Eu ia falar pra vocês desse aqui da Isdin, ó, que é uma outra estratégia que vocês poderiam usar à noite. Então, assim, é uma ampola aqui que tem vitamina A, vitamina C e melatonina. Aqui vem 10 ampolas, aí a gente abre uma ampola e vem tipo um biquinho assim que a gente coloca ali na ampola pra aplicar aqui na pele. É como se fosse uma água, não sei se alguém de vocês já usou esse sérumzinho aqui. É como se fosse uma água assim rica em vitamina C, só que é a forma derivada, então não incomoda a pele, tá? Bem interessante assim pra quem tem uma pele que se irrita assim com a vitamina C pura. Esse sérum aqui eu apliquei algumas noites pra testar e trazer pra vocês. Gente, a pele acorda. No outro dia eu acordo assim, ó, com a pele tão bonita. A melatonina, ela é uma super substância antioxidante para nossa pele e a gente não encontra muito em cosméticos, mas aqui tem e eu achei muito legal. E ainda a vitamina A que ajuda no clareamento das manchas. Então aqui tem um sérum reparador noturno super antioxidante. Eu tava demorando para usar ele, eu confesso, porque abrir uma ampola, colocar aquele biquinho, eu confesso que não é a coisa mais prática do mundo. Mas assim, ele dura, eu constatei assim, pra mim durou 6 usos, porque uma caixinha dessas vem só 10 ampolas. E aí a gente vai olhar o preço ali, eu acho um pouco caro. Mas aí se tu vai fazer os cálculos, se vai fazer o cálculo, ele dura 2 meses, aí não se torna tão caro. Mas realmente, uma ampola, ela dura 6 dias, isso que eu achei interessante. Porque quando eu vi, eu achei que ia durar uma ampola por dia. Daí pensei, nossa, não tem nem como comprar 3 caixas dessas aqui por mês, né? Mas ele é bem legal, uma opção pra pele madura, bem interessante. Ou pra quem quer dar uma iluminada na pele. Eu passo só esse aqui da rotina da noite, daí quando eu uso ele. Porque eu acabo fazendo um rodízio pra testar tudo aqui pra vocês. Mas aí, gente, assim, ó, eu fiquei admirada com como fica a pele. Ele só tem um perfuminho, assim, que eu gostei do perfume, mas pra quem se irrita com essência, é um perfuminho meio, assim, meio que tu sente, sabe? Que tu tá com aquele perfuminho ali na pele. Hidratantes pra pele menopausada, Tânia tá me perguntando aqui, uma sugestão. Então, assim, eu gosto quando a pele menopausada tem toda essa questão hormonal que ela vai ficando mais seca. Seria o teu caso, Tânia, que a pele ela vai ficando um pouquinho mais ressecada, precisa de uma hidratação maior. Eu gosto desse aqui, Revitalift, da L'Oréal. Também gosto da coenzima Q10 da Nivea. É uma opção bem legal, bem interessante, porque a coenzima Q10, substância antioxidante que atua ali na mitocôndria, tem estudos que mostram, ele vem com o nome ubiquinone nos cosméticos, e tem vários estudos que mostram uma ótima ação anti-envelhecimento da coenzima Q10. Então esses cremes ali de coenzima Q10 da Nivea são bem legais também. O Adevacir, que é um produto para manchas escuras nas mãos e nos braços. No sol, da idade, tudo, tem 69 anos e tem muitas manchas.
Eu fiz um vídeo onde eu falei várias opções pra vocês, mas a Nivea tem um que é o Luminous pras mãos, que tem Thiamidol. E eu achei bem legal dar uma pesquisadinha nesse creme ali, porque ele vai ajudar a fazer o clareamento da mão. Outra opção também é usar um sérum assim que vocês têm pro rosto, que é clareador, usar aqui na mão, tá? Mas uma questão bem importante, não adianta a gente passar esses sérums, clareadores, e não passar daí durante o dia o protetor solar até na mão. Então, claro, a gente vai lavar a mão muito seguido, mas assim, eu vou ficar exposto ao sol. Agora eu vou sair de carro, por exemplo, e pegar sol, passa um protetor solar aqui que vai proteger, porque só o protetor solar ele já vai ajudar muito no aspecto da mão. E a mão acaba entregando a nossa idade, porque a gente passa protetor aqui, às vezes esquece aqui e aqui não passa nunca, né, na mão, e ela tá muito exposta. Vai estender uma roupa, passa um pouquinho daquele protetor solar que não deu certo aqui, que ardeu os olhos, não vai mais usar. Não, acaba usando ele aqui na mão, que é bem interessante. Eu queria mostrar pra vocês um creme pra mão, olha só. Eu tava no site da Oceane, eu queria comprar um blush, que eu até mostro pra vocês no vlog, e aí eu vi o creme pras mãos, eu pensei, R$8, vou comprar um. Olha o tamanho, vai ser uma amostra grátis, eu fiquei surpreendida com o tamanho desse creme. 10 ml vem aqui, daí eu paguei R$8. Deixa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é bem bom, bem hidratante, tem um cheirinho super gostoso, mas o tamanho dele... E eu não vi quantos ml tinha ali no site, sabe aquela coisa rápida ali que eu queria o blush, mas aí eu já vi aquela promoção e peguei, achei engraçado até, tamanho do creme pras mãos. Estão me perguntando aqui, acredita que o Vitanol é mais eficaz que cremes com retinol? Vitanol, que é o ácido retinóico, no caso, que é só usado com prescrição médica. Assim, tem vários estudos que mostram que o retinol, ele é tão eficaz na concentração ali de 0,3%, ele é tão eficaz quanto o ácido retinóico. Então, só que o ácido retinóico, ele pode ter uma ação bem irritativa para muitas peles, por isso que ele é usado só com prescrição médica, só com acompanhamento médico, né? E aí o retinol, ele se mostra ótimo igual, assim, não se preocupem em relação a isso. O retinol Granactive é outro que eu gosto bastante, que deixa a pele muito bonita. Eu não sei se vocês já usaram o Granactive, pra quem tem pele madura, já falando sobre isso, é muito bom. Um Granactive assim, ó, deixa a pele bem legal mesmo. A Ariane tá me perguntando sobre o Eucerin da linha de protetor. Eu gosto do Eucerin protetor solar ali, que tem o ativo clareador. É esse, será que tá falando, Ariane? Que eu gosto desse, eu acho uma linha bem interessante. Aí o Eucerin pele oleosa, eu gosto bastante também do protetor solar deles. Pra mim, pra pele oleosa, pele acneica, pra mim ele é o top 1, assim, eu gosto bastante. Deixa eu mostrar pra vocês. Este aqui que eu tô falando, ó. Esse Eucerin, não sei qual a Ariane que tá falando. Esse aqui é bem legal pra pele oleosa. Pra mim, ele é o melhor, assim, pra pele oleosa. Ele não deixa totalmente aquele toque seco, mas ele é tão leve, bem bom mesmo pra quem tem pele acneica. Cuidar dos pés, hidratante. A Suzette tá me perguntando sobre um hidratante pra área dos pés, pra cuidado dos pés. Eu até fiz um vídeo aqui, eu dou até uma receita caseira ali com AS, vocês podem olhar depois, faz pouco tempo que eu fiz esse vídeo. Só que eu gosto também de cremes pros pés, pra áreas dos pés com ureia. A ureia, ela consegue ali, ela deixa a pele a pele dos pés, né, mais macia. A ureia, ela faz esse trabalho bem legal e não pode ser usada por gestantes também, tá? Então tem que se atentar só a isso. Quem sai de casa uma vez por dia precisa passar protetor? A Moni tá me perguntando se quem sai de casa uma vez por dia precisa passar protetor. Depende, Moni, da tua exposição solar. Quanto tempo que fica no sol? Se sai de casa ali 6 da manhã, depende do horário, não pega tanto sol, não precisaria, né? Se vai, muitas vezes vocês saem de casa, vão pro trabalho, ficam num lugar que não pega sol nenhum, então não precisaria, porque o protetor solar, ele protege do sol mesmo, né? Então não precisaria. Então tá, tô olhando as dúvidas aqui de vocês. A gente tá 1 hora já na live aqui, começou às 2, né? Eu quero agradecer muito vocês por estarem hoje aqui na live, véspera de Dia das Mães, parabenizar quem não tava no início, né? Que no início não tinha tanta gente assim no início ali da nossa live. Quero dar os parabéns pra todas as mães, né? E
Eu queria outra coisa também que eu queria falar pra quem não tava no início da live, quem não viu, eu quero agradecer vocês pela placa aqui, ó, do YouTube. Fiquei muito feliz, eu recebi ela essa semana. Gente, vocês não sabem como eu fiquei feliz em receber. Você representa muito, assim, pra mim. Aqui o canal tem 1 ano e eu já recebi a placa. Eu fiquei tão feliz, e mais feliz ainda, porque isso aqui representa, assim, eu poder estar ajudando vocês, poder chegar, assim, poder estar chegando em tantos lugares aqui do Brasil para ajudar vocês, até fora do Brasil também, auxiliando nas dúvidas. Eu sempre procuro dar uma atenção ali nos comentários quando eu consigo, quando eu tenho tempo, assim, responder, ajudar vocês, ver quais são as principais questões, porque aqui o YouTube ele acaba sendo então um meio pra gente conseguir conversar. E eu acho bem legal isso. Obrigada, Vivi. Vivi tá dizendo. Muito obrigada, Vivi. Então, eu quero agradecer muito vocês, porque essa placa vocês fazem parte, então, né, de tudo isso, dessa placa. Achei bem legal, assim, fiquei tão feliz que eu recebi a placa. E eu fiz essa live aqui já pra agradecer ela, trazer alguns assuntos, a gente conversar um pouquinho sobre os ativos, que muitas vezes a gente fica confuso, não sabe o que comprar. E então eu quero fazer também lives mais frequentes aqui com vocês, tá? A gente vai conversar. Quero ver se eu consigo fazer lives toda semana. Aí eu vou colocar sempre um post ali na comunidade. Vocês podem colocar também dúvidas de vocês. Vou trazendo assuntos que vocês estão me pedindo. Vocês me pediram autobronzeadores, me pediram outras questões assim também que eu quero trazer opções aqui pra vocês. E aí eu vou trazendo tudo e aí a gente vai conversando ali na comunidade mesmo, né? E aí vocês têm mais alguma dúvida? Será que eu não respondi alguma coisa? Tem um delay também. Tô olhando aqui o chat. Cremes baratos com ureia. Marilane tá me perguntando sobre cremes baratos com ureia. Então, assim, eu sei que a Nids tem um. Vocês podem dar uma olhadinha. Que a Nids tem um pros pés, que é bem legal. A ureia deixa o pé bem macio, bem interessante. Ou ainda vocês podem ir numa farmácia de manipulação, que também eles oferecem, que também tem esses cremes pra comprar, né, com ureia. Na manipulação se faz bastante também isso. A Má tá me dando parabéns pela placa. Sérum da L'Oréal, a Dejaneira tá perguntando qual é que é o sérum. A Elizabeth tá dando Feliz Dia das Mães pra todas as mães. Todo mundo vai se reunir amanhã. Juntar as famílias. Então tá, pessoal, a gente vai encerrando a live aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu olho aqui pro lado porque eu tô lendo o chat, tá? Mas aí eu quero agradecer também a presença de todos vocês, parabenizar todas as mães presentes aqui. Muito obrigada por estarem presentes aqui em véspera Dia das Mães. A Dani tá me perguntando, claro, Dani, tu tinha me perguntado, retinol e depois hidratante, então vai depender da pele, tá? Se a gente quer proteger a pele e tem uma pele muito sensível, não tá acostumado a usar o retinol, aplica o hidratante antes e o retinol depois, só que isso vai diminuir o efeito do retinol, tá? Então, se a gente aplicar o hidratante antes pra proteger essa pele um pouco mais, diminui o efeito. Mas aí, então, o ideal seria aplicar o retinol e aí depois aplicar um hidratante, ou nem aplicar o hidratante se acha que não tem necessidade, também não precisa, não é? Que tenha que aplicar o hidratante. Mas assim, para peles mais sensíveis, poderia aplicar primeiro o hidratante, depois o retinol, depois o hidratante, que a gente chama de sanduíche no caso, que é para fazer uma ótima proteção e hidratação e esse retinol ele não ser tão agressivo, mas na verdade o retinol ele não é uma substância considerada assim agressiva, e sim o ácido retinóico que tem mais esse efeito sensibilizador da pele. Mas então, resumindo assim, poderia começar com o hidratante, o retinol e depois o hidratante nos primeiros dias e depois já tentar aplicar o retinol somente na pele e poderia ainda aplicar um hidratante depois, tá? Eu vou fazer, Vivi, lives mais seguidas, então. Eu quero tentar fazer lives uma vez por semana, tá? Pra gente conversar. Vou sempre trazer um assunto assim pra vocês. A gente pode falar de outros assuntos assim de hidratação, quais são os melhores cremes e não sérums, ou trazer várias opções aqui. Eu já fiz uma programação assim do que a gente vai conversando e aí eu vou respondendo também, vou respondendo aqui o chat. A Eli tá perguntando se qualquer hidratante com retinol
Eu não gosto, por exemplo, eu usei retinol, não gosto daí de usar esses aqui, ó. Por exemplo, esse aqui tem Proxilane, algumas peles já ficam sensibilizadas só com ele. Aí eu gosto de usar um hidratante, assim como um CeraVe. Algum hidratante que não tenha tanto esses ativos, mas deixar o retinol ali fazer o tratamento. E o hidratante só pra repor ceramidas. Aí eu gosto do CeraVe mesmo, ou Cetaphil, de repente. Algum que vai só fornecer a hidratação mesmo, sabe? Então, Cetaphil ou CeraVe são os que eu gosto de indicar. Uma pele um pouco mais ressecada, o Cetaphil, ele tem os óleos que fazem uma hidratação bem interessante. Então tá, pessoal, eu quero agradecer vocês de novo por estarem aqui hoje, sábado à tarde. Vou preparar mais conteúdos pra vocês, então, aqui pra trazer nas lives e vou respondendo os comentários de vocês também. Vou respondendo os chats aqui, o chat aqui. Então, muito obrigada e a gente se encontra na próxima live. Feliz Dia das Mães pra todos vocês. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, bom final de semana!